para os amantes do cinema, eu indico muitíssimo. Para quem ainda não conhece tanto o cinema, mas gosta dessa sétima arte, eu também indico, porque como ele diz, é uma forma simples de aprender um pouco mais. Olá, olá! Hoje é viernes, dia da playlist Expressões e Vocabulários. Para você que está chegando hoje aqui no canal, bem-vinda, bem-vindo. Para você que já nos acompanha, que bom te ter aqui novamente. Eu sou Cibele Lanzarin e esse é o nosso canal de ensino da língua espanhola. No vídeo de hoje eu te trago 5 dicas de podcasts em espanhol. Se você ainda não nos acompanha nas outras redes sociais, corre lá. Nós temos o Face, o Insta e o YouTube. Bem, deixa eu contar para vocês então quais foram os podcasts escolhidos para o nosso vídeo de hoje. É importante saber também que são podcasts um pouco mais compridos, né? Dica para quem está com um espanhol intermediário avançado. Se você está começando agora, escuta o podcast e não entende nada, que isso te sirva como um incentivo. Eu quero entender o que estão falando nesse podcast. Mas, se você também está começando e não entender nada, não se preocupe. Acompanhe as nossas aulas, acompanhe as nossas dicas e loguinho você vai conseguir estar acompanhando os podcasts tranquilamente. Combinado? Vamos lá então! Podcast número 1 da nossa lista é Ser História. Esse podcast é para os amantes de história. Assim como eu estudei inclusive 2 anos na Faculdade de História na Argentina. Então ele traz fatos históricos, discussões, né, opiniões, ideias sobre momentos históricos de vários lugares do mundo todo. Então é um podcast muito legal para quem gosta dessa área, super recomendo. Então se você gosta de história, é amante, assim como eu, Ser História é um podcast excelente. Segundo podcast da nossa lista, TED em espanhol. Você conhece TED Talks, né? Ou em espanhol, Charlas TED. Então é um programa, ele acontece no mundo inteiro, né? Em vários países, em várias cidades. Então são conferências, são palestras que convidam, tem todos os temas possíveis e imagináveis, assim. Então convidam pessoas que sejam referências nesse assunto para dar uma palestra, né? Tem tanto como podcast, tanto e também no formato vídeo, né? Você consegue encontrar no YouTube também. No podcast, normalmente eles são um pouquinho mais longos que o YouTube. Eles são em torno de 20 a 40 minutos, né? Dá para escutar inteiro, dá para escutar por pedaços, mas é bacana. Você vai ali, escolhe um tema que te interessa e vai assistindo os podcasts deste assunto. É muito legal o TED em espanhol. Terceiro podcast da nossa lista é Ven con un cuento. É um podcast de histórias infantis que eles selecionaram 7 cuentos infantiles em espanhol. E como a gente já conhece os contos, né, são contos conhecidíssimos nossos, é bacana a gente escutar eles em espanhol também. Ele tem diferente dos outros, que são, né, uma forma mais informal de falar, mais dia a dia, mais conversa, ele é um pouco mais pausado, ele é mais tranquilo de entender. Quarto podcast da nossa lista, Um Invento Sem Futuro. É do jornalista e diretor de cinema Santiago Calori. No início do podcast, ele diz uma frase que é o seguinte, vou pegar aqui na minha colinha para ler para vocês. Esta no es la historia del cine, es una historia del cine y una simple, para que todo el mundo la pueda entender. Então é isso. Santiago Calori traz, através dos podcasts, dos episódios, às vezes até com convidados, uma análise do cinema, da história do cinema de uma maneira acessível e simples. É bem bom de entender. Para os amantes do cinema, eu indico muitíssimo. Para quem ainda não conhece tanto o cinema, mas gosta dessa sétima arte, eu também indico, porque como ele diz, é uma forma simples de aprender um pouco mais. Quinto e último podcast da nossa lista. Quinto e último podcast da nossa lista, Vidas Prestadas, da jornalista cultural Inde Pomeraniec.
É um podcast que fala sobre música e literatura. É muito lindo. Ele é um podcast um pouquinho mais longo, tem em torno de 1 hora, mas o programa ele é dividido em várias sessões. Sempre tem um convidado, sempre tem uma entrevista, e aí nós temos sessões em que fala sobre críticos literários. Tem uma sessão que eu acho muito bacana que alguns críticos falam sobre por que ainda seguir lendo alguns clássicos, características de autores clássicos. Tem também atores e artistas que declamam algumas poesias, que leem trechos de livros, enfim. Para quem é amante do mundo da música e da literatura, esse é o podcast indicado para você. Então, essas foram as nossas dicas do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, indique para um amigo que está estudando espanhol, que vai gostar desse conteúdo. E nos vemos el lunes com contenidos. Besotes e hasta luego!